Realmente isso. Eu de manhã eu criei um hábito, tá? Eu venho há 2 meses, né, professor? E criou realmente um hábito. Toda manhã eu faço primeiro o remo, depois o abraço de árvore. Eu encontrei para mim que o remo me estimula e o abraço de árvore dá uma relaxada. Tentei fazer o remo de noite, eu não dormi. Eu fiquei super excitado, né? Estes exercícios, a minha pergunta é a seguinte: ele tem a ver com excitação ou com relaxamento? Ou seja, posso fazer à noite ou devo fazer de manhã, né? Ah, tá. Se você, acredito melhor você começar com de manhã. De manhã. De manhã, para deixar estimular, tá? E deixar abraçar a árvore, né? Você pode, uma coisa bem neutra, antes de dormir. Basicamente, antes de dormir, você faz um pouquinho, você já está prontinho para dormir. Exato. Tá? Assim acontece comigo. Então, como eu estava falando, o Dionísio, quando chegou aqui, pés gelados. De lá para cá, sua ansiedade, tudo tem melhorado, até bruxismo. Tá? Ele chegou, acho que uma semana atrás, você começa a mencionar para mim sobre bruxismo, fez um tratamento, hoje está bem pouquinho já, né? É bem legal, porque assim, eu tinha pouco bruxismo, aumentou muito, você vê que a energia subiu, aí tive um bloqueio aqui, o professor desbloqueou, agora foi para outra... E o abraço de árvore, ele dá uma sensação de estômago. Então, eu aprendi, professor, até uma coisa legal para todos. A coisa mais difícil no treino de energia é você não participar, você não entrar na dança. Né? Porque no começo eu falava para ele, eu mandava mensagem até de domingo, apavorado. Professor, eu tô com dor no peito, vou infartar, eu vou não sei o que. Não me deixa em paz. Ele mandava aquela... Toda hora. Ele mandava... Mandava o ninho. Professor, eu tô com medo, eu não consigo pegar o carro, tô com excesso de medo. Vinha medo, não sei de onde aqui. Eu falei, medo do quê? Eu baixava. Então era uma variação tão louca. Aí ele me falou um dia, ele ficou até nervoso. Ele falou, cara, deixa a energia fazer o que ela quiser. Eu falei, tá bom. Sim. Aí quando eu deixei, aí parou, né? Tá, muita gente passou por isso, tá? Quando o Kenjiro começou também, ele falou, só depois de 6 meses, porque ele estava muito ansioso, ele queria, eu queria descer. Um dia ele cansou, não, seja o que Deus quiser. Aí conseguiu. Porque você estava segurando com a mão, como fosse a mão, o tempo todo. Você tem que saber soltar. Essa que é a parte difícil, não só no Qigong, mas ainda na meditação. Porque se você não conseguir fazer isso em Qigong, esquece, você não vai conseguir fazer isso na meditação. Porque meditação é invisível, é energia pura. Você tem que trabalhar uma soltura interna completa. Então, tudo que estou falando nos treinos tem muito a ver. A pessoa deve ser um observador, não deve ser um participante. Porque quando você participa, você quer, tá bem, eu quero aumentar. Não, você não aumenta nada. Você só está aqui para acompanhar, observar só. Tá? Se você conseguir manter isso aqui, ótimo, é a melhor coisa. Porque daí você vai sentir a conexão, você vai ver tudo isso acontece. Mas quando você participou, pronto. Você virou competidor. Sabe? Fica lá correndo feito doido. Então você não tem como mais ficar neutro. Porque treinar energia não é virar competidor. É você fica no eixo. Você fica acompanhando a circulação de energia e tá lá, deixa sem impedir, sem aumentar, sem ajudar, sem prejudicar. É isso que tem que fazer. Só que é fácil falar, mas eu já vejo 99,999% de pessoa que bota a mão em cima. Eu falei, não, eu quero, sabe? Ele parece que ele não interferir, ele não sente mal. Ele vai sentir mal. Tá? Mas, no final da conta, se você quer trabalhar energia, você tem que aprender isso. Não, eu só vou ficar, não vou participar, não, eu vou ficar aí. Até você começar a saber sua posição. É a mesma coisa, você vê uma planta, não, a planta aqui está muito quente, eu vou para outra. Ele fica lá o tempo todo. Ele vai virar, não, aqui não estou pegando sol. Mas mesmo assim ele fica, poxa vida. Aí fala, não, aqui não tem sol. Aí se for homem que não, eu vou mudar para cá. Aí fica tirando lá, depois a árvore morre. Entendeu? É exatamente isso que acontece. Então, quando que trabalha a energia, não participa. Você fica neutro. Na meditação mais difícil é entre existência e não existência. Essa que é a parte mais difícil. Parece que você está lá, mas parece que não está. E todo livro
taoísta já deixou claro. Não tem como descrever. Não tem como eu te falar, fazer você entender. No máximo, são palavras como assim. Entre existência e não existência. Você tem que experimentar. Mas se você entendeu a mensagem, eu não sou competidor. Eu não sou... Aí você consegue, você vai observando, suavizando. Eu estou muito carregado, então vou soltando, vou soltando, vou soltando. Até, quer dizer, chegar no limite mais próximo do vazio. Mas cada vez você vai chegando mais próximo. Porque a hora que você... Aí já foi. A hora que você pensou em alguma coisa e você quer... Já foi. Tá? Então, muita gente já passou isso. Inclusive, eu lembro que o Giro falou quando eu era 6 meses. Aí um dia ele... eu desistiu. Pronto, e aí conseguiu. Justamente porque você tirou essa mão fora. Você estava apertando o tempo todo. Aí você acha que não estou solto. Tá aqui, está solto. Não está. Solto é solto mesmo. Por isso que eu faço questão. Quando o pessoal faz o trace ou tai chi, sempre eu testo com a pessoa. Por quê? Você tem que saber o que é soltura. Você acha que está solta? Testa comigo, você vai entender se está solta ou não. Eu vi, quer dizer, eu estou fazendo como fosse um papel de referência. Se você tocar comigo, aí você vai entender. Opa, nossa, se eu achar solta, então isso aqui seria o ar. Não tem nem sentir mais, entendeu? Porque senão você não tem referência. Se não tem referência, você acha aquilo que você acha que não é. Favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.